No último vídeo nós vimos que o modelo de Thomson foi desenvolvido porque o modelo de Dalton dizia que o átomo é indivisível. Só que os experimentos de Thomson e a descoberta do elétron como uma partícula subatômica diziam o contrário. Como resultado, nós precisamos de um novo modelo para o átomo. E essa é uma diferença grande com os modelos gregos da Grécia Antiga. Os experimentos refutam modelos e geram resultados experimentais novos, que por sua vez motivam o surgimento de novos modelos. Isso, é claro, quando o experimento está correto. Resultados novos na ciência costumam ser tratados com cautela e ceticismo, que é bastante saudável. Erros experimentais acontecem e nós temos que levar isso em conta. Um grande exemplo de um problema experimental foi quando, em 2011, cientistas acharam que tinham medido neutrinos mais rápidos do que a velocidade da luz no vácuo. E isso os deixou espantados. Essa descoberta contrariava totalmente os modelos da física mais atuais. Mas avaliando cuidadosamente os experimentos, foi observado que um cabo frouxo de um relógio digital era responsável por esses erros experimentais. Mas e se o experimento estivesse certo? E se nós realmente tivéssemos medido neutrinos mais rápidos do que a luz? Bom, primeiramente nós teríamos que fazer muitos outros experimentos para ter certeza de que aqueles resultados faziam sentido. E caso fosse verdade, neutrinos poderiam viajar mais rápido do que a luz, a única coisa que nós poderíamos fazer seria pensar em uma nova teoria. Foi o que o Thomson fez com relação ao seu átomo. O experimento dele mostrou que o átomo de Dalton era, no mínimo, impreciso. E agora nós veremos como o modelo de Thomson também não era o mais adequado e foi quebrado devido a resultados experimentais de Geiger, Marsden e Rutherford. O objetivo dos experimentos era estudar o espalhamento de partículas alfa por átomos. E isso é uma maneira chique de dizer que eles queriam estudar o que acontece quando essa partícula bate num átomo. Partículas alfa são iguais ao núcleo de um átomo de hélio, ou seja, um átomo de hélio que perdeu 2 elétrons. Mas Rutherford não sabia disso, pelo menos não com essas palavras. A ideia de que átomos tinham um núcleo só surgiu depois desses experimentos. A ideia do experimento era a seguinte: um átomo radioativo emite partículas alfa por uma abertura que tinha o objetivo de deixar o feixe o mais estreito possível. Esse feixe atingia uma folha de ouro extremamente fina, tão fina que ela era aproximadamente da espessura de uma bactéria. Ao redor do experimento, um microscópio era acoplado a um detector que produzia luz sempre que ele era atingido por uma partícula alfa. O objetivo é que dessa maneira eles poderiam observar as partículas alfa espalhadas, que foram desviadas pela interação com os átomos na folha de ouro. Se você colocasse o microscópio numa posição e jogasse muitas partículas, você poderia calcular qual é a chance de a partícula alfa ser desviada naquela direção. E a ideia era fazer isso para todas as posições possíveis ao redor, porque assim eles poderiam medir completamente o espalhamento. E acreditem, esse processo todo demorou alguns anos de experimentos diários. As partículas alfa têm carga positiva, e se nós lembrarmos do átomo de Thomson, o átomo é uma esfera de carga positiva uniformemente distribuída com os elétrons colados na sua superfície. Logo, as partículas alfa interagem por meio da força de Coulomb devido tanto às cargas positivas quanto às negativas dentro do átomo. Como a massa da partícula alfa é aproximadamente 8.000 vezes maior do que a massa do elétron, a interação elétrica entre os dois praticamente não deveria desviar a partícula alfa. Por outro lado, a carga positiva do átomo estaria distribuída uniformemente dentro do raio atômico. E o átomo era pensado não como algo sólido, mas viscoso em que as partículas alfa passariam dentro dele. Logo, não existiriam grandes desvios também. Então esperava-se pequenos desvios na trajetória das partículas alfa. Só que os resultados observados no experimento surpreenderam Rutherford. Um grande número de partículas sofreram pouca deflexão, mas algumas partículas alfa sofreram tanta deflexão que elas foram para outras direções. Algumas até foram ricocheteadas para trás. Vamos colocar o quão absurdo isso é usando as próprias palavras do Rutherford. Era quase como se disparássemos um canhão de 15 polegadas contra um lenço de papel e ele fosse defletido para trás atingindo você. E a imagem mental que isso faz é extremamente assustadora. Por causa disso, Rutherford chegou à conclusão de que esse ricocheteamento deveria acontecer somente por conta de uma interação. Se ele utilizasse o modelo de Thomson para fazer as contas, era impossível de fazer os dados concordarem com os resultados experimentais. Então, talvez o modelo do átomo estivesse errado. Para que existissem espalhamentos na mesma ordem de grandeza do que o observado nos experimentos, o átomo deveria ser um sistema em que a maior parte da sua massa estaria concentrada no seu centro em um núcleo pequeno. E aqui surge a ideia de um átomo com um núcleo duro e de cargas positivas no centro. O modelo de Rutherford consiste de um núcleo de carga positiva concentrando a maior parte da massa de um átomo. E os elétrons ficariam em volta do núcleo, com um raio na ordem de grandeza de 10 na menos 10 metros, uma medida especial que nós chamamos de Angstrom.
O modelo de Rutherford foi apelidado de modelo planetário, justamente por ele se parecer com o nosso sistema solar. O núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas em volta do Sol. Se uma partícula alfa chega perto o suficiente do núcleo, ela será defletida em um grande ângulo devido à forte repulsão coulombiana. Afinal, tanto o núcleo quanto a partícula alfa têm carga positiva. Rutherford inclusive conseguiu calcular o raio do núcleo, e o valor obtido foi de 10 na menos 14 metros. Isso é 10.000 vezes menor do que o raio do átomo. E isso significa que o átomo é na maior parte vazio, e é mantido junto pelas forças de Coulomb. Com esses cálculos de Rutherford comparando com os experimentos, foi possível determinar a carga do núcleo como sendo proporcional à carga do elétron, que nós chamamos de carga elementar. E esse já é o indício de que o próprio núcleo atômico vai ser formado de várias partículas positivas que viriam a ser chamadas de prótons. O modelo de Rutherford foi um grande avanço para a física, só que mesmo assim ele possuía vários problemas. Só que nós não vamos julgar os modelos atômicos dos outros, tudo bem? O erro, na verdade, não era do Rutherford, e sim da própria física. Ela estava errada. E vocês vão entender mais no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!